Olá, eu sou a Suzete Floriani, eu sou terapeuta holística e mestre em Reiki. Eu tenho 55 anos e estou aqui a convite da minha querida amiga e cliente, a psicóloga Ana Leal. Estou muito feliz e honrada com esse convite de participar da celebração do Dia do Psicólogo, da psicóloga, e eu espero levar um pouquinho de inspiração para vocês com a minha experiência nessa área das terapias integrativas de saúde, dentro de um olhar mais holístico, mais integrado para acolher, cuidar e direcionar as pessoas em suas necessidades. E para ilustrar um pouquinho da minha jornada ou do meu caminho como terapeuta holística, eu quero compartilhar uma curiosidade, porque com 20 anos de idade o meu sonho era ser psicóloga. Eu me inscrevi para fazer o vestibular da Faculdade de Psicologia em Joinville e acabei, por um pequeno incidente doméstico, me atrasando e chegando 5 minutos atrasada na última prova do vestibular. E não foi uma displicência minha esse atraso, foi realmente um pequeno incidente onde eu quebrei uma louça, feri a minha mão, precisei passar numa farmácia para fazer um curativo porque eu tinha que escrever e minha mão estava sangrando, então não teve jeito, eu tive que fazer isso, mas esse pequeno incidente, né, acabou criando esse desvio da minha trajetória na área, né, da psicologia naquela época. E eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, eu fiquei muito inconformada e no mesmo dia, devido a esse imprevisto ter ocorrido e eu não estar na faculdade fazendo vestibular, eu acabei descobrindo que a pessoa que eu namorava há praticamente um ano tinha um outro relacionamento paralelo. Então ele namorava comigo e com uma outra pessoa que morava numa outra cidade. Eu acabei descobrindo isso por causa desse episódio de eu não ter conseguido entrar na faculdade nesse dia para fazer a prova do vestibular. Então foi muito interessante porque esses dois eventos que foram muito traumáticos para mim naquela época, com 20 anos, onde eu ainda não tinha maturidade para compreender, acabaram me desviando, né, de um certo propósito que eu tinha definido ali. Mas não me desviaram, eu acredito, da minha vocação, porque eu acredito que a minha alma tem vocação para cuidar das pessoas, para dar esse suporte. É claro que eu vim desenvolvendo essa capacidade, essas habilidades ao longo de um tempo, mas eu me sentia muito atraída por esse conhecimento, por esse desenvolvimento e por encontrar as minhas ferramentas de trabalho. Isso tudo foi acontecendo de uma forma muito gradual, muito tranquila, um processo terapêutico relativamente breve, de 3 meses, com um terapeuta que trabalhava com práticas integrativas, me despertou o interesse para essa área e também pelo resultado que eu alcancei nesse processo terapêutico. Eu nunca tinha feito antes nenhum tipo de terapia, mas a abordagem dele, as ferramentas que ele usou, me levaram para um lugar realmente de autoconsciência. E o que me chamou muito a atenção nesse processo terapêutico com ele foi o trabalho vibracional, porque depois do trabalho psicoterapêutico que ele, ele fazia um processo de harmonização energética por meio do Reiki. E foi numa consulta dessas com o trabalho vibracional que eu consegui acessar uma memória que me levou para a terapia, porque eu fui para a terapia justamente por causa de um aspecto que eu tinha comigo de forma muito recorrente e que me incomodava muito. E lá nessa sessão, recebendo essa transmissão de energia, eu consegui compreender a causa do meu problema. Foi muito interessante porque veio como uma revelação, eu compreendi como se todas as peças tivessem se encaixado e foi libertador. Naquele momento eu encerrei o meu processo terapêutico porque aquela era a questão que realmente eu tinha ido trabalhar
E eu fiquei muito encantada com o resultado dessa terapia. E a partir disso eu resolvi estudar. Então eu mergulhei nos estudos, primeiramente dentro da área do Reiki, né, dessa prática vibracional que promove a harmonia. Ela tem toda uma série de critérios que fazem um alinhamento energético, onde você consegue integrar a consciência em todos os níveis, desde o mais sutil até o mais denso, mas o Reiki vai trazendo um estado de lucidez, um estado de clareza, um estado de maior conexão. E por meio da prática, naturalmente esse processo vai ocorrendo, você vai liberando muitas informações, você vai criando uma harmonia maior no teu ser e o próximo passo vai surgindo naturalmente a partir disso, a partir desses movimentos. E assim foi, e depois outras técnicas foram surgindo, outros estudos, enfim, alguns conhecimentos surgiram para mim de forma muito intuitiva, por meio de insights e percepções muito claras que me levaram a mergulhar em outras áreas de estudo, mas muita coisa acontecendo assim de forma muito particular e muito intuitiva. Eu acredito muito na força da intuição, que é a força mais subjetiva da nossa personalidade. Ela nos dá diretrizes muito precisas e muito assertivas. Nós temos que confiar também nesse nosso lado subjetivo. Claro que o nosso lado consciente, objetivo é muito importante, mas o fundamental é alcançarmos o equilíbrio dessas duas frequências, dessas duas estruturas de consciência, dessas duas estruturas mentais e integrarmos elas em nossa prática profissional. Eu acredito que essa é uma fusão muito essencial e se a psicologia compreender isso e trouxer também essas práticas integrativas, seguramente vocês alcançarão um resultado muito mais efetivo, porque tem alguns aspectos, né, de tudo que está no nosso subconsciente, nos nossos acervos de memórias, que muitas vezes ficam em lugares muito inacessíveis. E as práticas integrativas que trazem uma sutileza ou uma questão mais vibracional, mais energética, mais subjetiva, facilita o acesso a esses níveis de memórias. Quando acessamos esses níveis mais profundos, conseguimos descobrir as causas, né, do que está acontecendo aqui agora. Eu acredito muito nesse tipo de acesso, acredito muito na necessidade de integrarmos esses dois lados, essas polaridades mentais e usando ferramentas que facilitem esses acessos. Existem muitas, inúmeras, poderia citar muitas delas, mas eu acredito que pouco a pouco vocês mesmos já devem ter acessado muitas delas, e aí é uma questão muito pessoal, né? O que vocês sentem que toca o coração de vocês, né? Procurem, né, por essas ferramentas, né, que vão auxiliar vocês na prática profissional de vocês como psicólogos, como psicólogas, que eu tenho certeza que o resultado que vocês alcançarão será ainda mais efetivo, trará ainda muito mais realização e muito mais efetividade, né, em termos de resultado da prática terapêutica de vocês. Então eu espero ter inspirado um pouquinho mais vocês a pensarem de uma forma mais ampla as práticas integrativas de saúde como ferramentas auxiliares no trabalho profissional de vocês. Valeu, pessoal. Então, muito obrigada pela atenção. Feliz Dia do Psicólogo para vocês, da psicóloga para vocês, que vocês possam ser muito, muito bem-sucedidos na jornada profissional de vocês. Valeu. Obrigada pela atenção. Um beijo para vocês e tchau, tchau.